som vazando. Bom, boa noite a todos. É uma alegria mais uma vez estar aqui reunido com todos. Mais uma reunião virtual do Gabi. Já vai para mais de um ano e meio, não, 1 ano e 3 meses. Então, embora longe fisicamente, né, mas a gente está perto aí uns dos outros em pensamento, e agora virtualmente, online, a gente tem essa alegria de poder se encontrar todas essas sextas-feiras. E na noite de hoje a gente vai receber o nosso querido amigo Fernando Maeda, lá de Piracicaba. E inclusive o Fernando, fisicamente, ele já teve 2 vezes, acho que lá no Gabi, teve na Feicute também. Então é um amigo querido. E o Fernando, hoje a gente vai dar sequência ao especial do mês que a gente está fazendo, né, nesse mês de maio, falando sobre a infância confinada. A gente, durante essa pandemia, a gente, na medida do possível, e também é lógico que a gente tem as exceções, mas a gente está vivendo aí uma realidade diferente, né, em confinamento, em isolamento social. E esse mês a gente está falando especialmente como as crianças enfrentam esse confinamento, esse isolamento. E o Fernando vai falar hoje sobre atividades físicas, por que elas são importantes e como manter uma rotina. O Fernando, ele é fisioterapeuta, então ele tem bastante propriedade e conhecimento para falar sobre isso. É expositor e um estudioso espírita, e ele vai tocar esse assunto aí para a gente. E aí eu peço também, gente, antes do Fernando começar, a gente, se possível, para quem tenha perguntas e questionamentos, coloquem aqui via chat, que aí no fim eu repasso as perguntas para o Fernando, e ele responde as que, se tiver muitas, ele responde as que der agora ao vivo, e se por acaso ficar alguma, ele responde depois, tá bom? E lembrando também que essa reunião ela está sendo gravada e vai estar disponível no YouTube, no canal do Gabi, a partir de amanhã. Então é isso, pessoal. Obrigado pela presença de todos, mais uma vez. Fernando, a palavra é sua. Está com você a bola. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, de novo, mais uma vez, pelo convite, estar junto com vocês, né? Já sou freguês fiel do Gabi, né? Estou sempre com vocês. Bom, como o Álvaro falou, me foi pedido para falar sobre o confinamento, né, a atividade física durante a pandemia, né, a falta dela, né, a falta de atividade física nas crianças na pandemia. Eu resolvi ampliar um pouco mais o tema, né, porque a gente vive uma verdadeira pandemia de sedentarismo, né, não é só um sedentarismo durante a pandemia, né, então vou falar um pouco sobre isso e me ater à inatividade física na pandemia, tá? Então, para começar, eu queria que vocês se lembrassem de momentos felizes, momentos divertidos que vocês tiveram quando eram crianças, né? Eu tenho certeza que virão muitas lembranças com movimentos, né? Posso citar aqui algumas brincadeiras que a gente fazia, algumas memórias, né? Trepar em árvore, né? Jogar bola descalço e ralar a tampa do dedão, né? Porque jogar bola descalço sem ralar a tampa do dedão não é jogar bola descalço, não é verdade? Quem já jogou bola descalço sabe que acontece isso, né? O Álvaro está sinalizando aqui que ele é um. Jogar, eu chamo de taco, alguns chamam de betes, né? Betes, amarelinha, esconde-esconde, mãe da rua, pega-pega, né? As meninas pulavam elástico, né? Olha, arranquei lá do fundo do baú, hein? Elástico. E agora eu queria que vocês lembrassem dos mesmos momentos felizes de diversão com seus filhos, com seus netos, né? Recordem esses movimentos, né? Poucos dessas memórias vão ter movimento. A maioria tem filme, tem séries, tem jogos eletrônicos, né? As crianças de hoje brincam muito pouco fisicamente. Elas muito se divertem muito mais em frente à TV, em frente a um tablet, né, jogando algum jogo. Né? Então, tem bem menos movimento.
E aí eu queria deixar aqui duas perguntinhas para vocês. Eu quero que vocês mandem para o Álvaro para a gente fazer uma contabilidade depois, tá? A primeira é: quem se exercita entre 30 e 60 minutos 5 vezes por semana? E a segunda é: quem tem filhos que praticam alguma atividade física entre 40 e 60 minutos 5 vezes por semana, tá? Então, essas duas perguntinhas vocês podem mandar para o Álvaro aí, quem faz, para a gente poder fazer uma pequena estatística aqui entre nós, ao final aqui da nossa exposição. Álvaro, você pode pôr a primeira imagem, por favor? Bom, essa imagem aqui, eu quero que vocês reparem, ela é de São Paulo. São algumas imagens, né, de São Paulo nos anos 40. Reparem no biotipo das pessoas, né, nos corpos das pessoas, nas imagens. A maioria são pessoas magras, né? Poucas pessoas, só consigo identificar uma aqui, acima do peso. Põe a segunda, por favor, Álvaro. Eu não pude continuar, porque se for, quando eu estava... Só Deus, meu Deus. Só um minutinho, Fê, só um minutinho. Tá ótimo. Tá bom, faz parte, né? Essa Essa mesma... aí? Isso, essa. Meu trabalho pela internet, né? Essa outra imagem agora é de São Paulo, uma aqui durante a pandemia agora e outra é uma imagem recente, né? Também as duas de São Paulo. Reparem nas pessoas, quantas pessoas estão acima do peso nas imagens, né? Facilmente aqui eu consigo identificar mais da metade das pessoas estão acima do peso, né? Pode passar a próxima, por favor, Álvaro? Isso. Aí essa daqui é uma imagem que tem diversas crianças brincando, aí são diversos lugares do mundo, né? Notem que as brincadeiras dessas crianças, elas são bastante físicas, né? Tem criança trepando numa construção, brincando de pula-sela, de briga de galo, outra aqui empurrando a bolinha com o nariz, né? Então elas são como eu citei lá no início, né? São brincadeiras que envolvem muitos movimentos, né? E aí notem os corpos das crianças, como todas são bem magrinhas, né? Não tem crianças acima do peso, todas elas estão brincando fisicamente, ativas. Põe a próxima, por favor, Álvaro. E essas são os corpos das nossas crianças de hoje, né? Como as nossas crianças de hoje estão fisicamente. Nota aqui que tem uma menina de rosa em frente à TV, o irmãozinho dela com um controle de videogame, as outras duas crianças na imagem estão comendo um fast food, né? Porque hoje a nossa diversão é sair para comer, não é verdade? A gente está em pânico em casa porque a gente não pode sair para comer no restaurante, né? Passa a próxima, por favor, Alvo. Aí vocês podem ver nessas imagens como as nossas crianças se divertem hoje, né? Desde bebê a gente já está exposto a telas, né? A vídeos, a filmes, a desenhos, a jogos. E se você notar no menininho à direita na imagem, de azul, ele está vidrado, né? As crianças ficam de fato vidradas nas telas, nos jogos, são muito coloridos, né? Eles atraem muito a atenção da criança e aí ela fica nesse mundo, né? Muitas horas, muitas e muitas horas. Pode passar a próxima, por favor? Só avisa aí que vai ter uma imagem de animal morto, talvez as pessoas possam ficar um pouco chocadas, né? Mas essa é uma imagem real de uma tribo na Tanzânia, a tribo Hadza, e eles têm um estilo de vida muito próximo ao que eram nossos ancestrais, né?
vocês podem ver aqui que eles estão caçando, subindo em árvore para comer, para buscar alimento, transportando a caça nas costas, né? Então, vocês podem reparar aqui, que eles são indivíduos muito fortes, muito ativos fisicamente, né? Diferente daquela imagem lá do centro de São Paulo, em que a gente via boa parte da população acima do peso, né? Pode passar a próxima, por favor, Raul? E essas são as crianças da mesma tribo, né? Da tribo Hadza, lá na Tanzânia, né? Desde cedo, participando das atividades, né? Da tribo. Aqui tem uma imagem de uma criança carregando uma cabeça, né? Que é um peso para uma criança. Para nós que temos a nossa comida no supermercado toda bonitinha, são imagens chocantes, mas é a realidade de quem tem que caçar, né? De quem tem que procurar a sua subsistência na natureza, né? Então, as crianças aqui, vocês podem reparar que elas estão fisicamente bastante magras, né? Não tão obesas. E aí a gente pode até pensar, né, que essas crianças são magras porque elas são desnutridas, né? O que não é uma verdade. Tem diversas pesquisas conduzidas com essa tribo e eles são consideradas uma das populações mais saudáveis do mundo, que tem, inclusive, um sistema imunológico muito saudável, muito forte, né? Porque pelo estilo de vida e alimentação dessa tribo, né? Dessa comunidade. Obrigado, Álvaro. Pode tirar as imagens. Então, nós fomos projetados para se mover, né? Tem um termo em inglês que chama design to move, né? Então, a gente foi projetado para se movimentar, para mover, né? Então, para a gente entender qual que é a importância da atividade física para os nossos corpos, a gente tem que olhar para o passado e entender como que a gente evoluiu enquanto espécie, né? Como Homo sapiens. Então, se a gente ver a imagem lá, desculpa, Álvaro, você pode pôr de novo a imagem da tribo lá, por favor? A anterior. A anterior a essa, por favor. Aí. Então, 90% do nosso tempo enquanto espécie humana, enquanto Homo sapiens, nós somos caçadores-coletores, né? Como essa imagem dos nossos dessa tribo, né? Que é o mais próximo dos nossos antepassados, né? A gente caçava e coletava na natureza. Então, vocês podem ver aqui na imagem, o cara na árvore, ele está coletando mel, o outro está caçando, o outro carregando a caça, né? Então, durante 1 milhão de anos, nós fomos nômades. E apenas nos últimos 10 mil anos, a gente se tornou agricultor, né? A gente se tornou sedentário no termo, né? E esse estilo de vida de caçador-coletor implica em longos deslocamentos em busca de comida, subir em árvores, cavar buraco, né? A comida não estava disponível na prateleira do supermercado, não era só ir ali na esquina, na prateleira do mercado e pegar a comida, né? Então, a nossa evolução nos moldou para realizar longos períodos de atividade física e não para ficar sentado em frente a uma tela 8, 12 horas por dia, né? Como a gente fica hoje, como as nossas crianças ficam, né? A gente foi moldado, a gente foi projetado para se deslocar, para se mover, né? Tanto é que a postura sentada é a pior postura que existe para a nossa coluna. É onde a gente tem a maior sobrecarga sobre os discos intervertebrais, né? Por isso que a gente pode ver hoje um grande número de pessoas que têm hérnia de disco, dores de coluna e por aí vai, né? Pode tirar, Álvaro, obrigado. Então, o sedentarismo, ele é um efeito da pandemia, né? A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, conduzida pelo IBGE, desde 2019, vem mostrando um índice muito alto de inatividade entre os estudantes, né?
Em 2009, 43% dos estudantes, apenas 43% dos estudantes praticavam mais de 300 minutos de atividade física por semana, né? O equivalente a 1 hora, né? 5 dias, seriam 60 minutos por hora. Entre meninos, esse índice foi maior, né? Os meninos praticam mais atividade física, 56%. Os meninos praticavam. E as meninas, em 2009, apenas 31% das meninas praticavam atividade física, ou seja, quase 70% das meninas, elas eram inativas fisicamente, elas praticavam menos atividade do que deveriam. Esse índice foi maior em 2012, né? Apenas 30% dos estudantes praticavam mais que 300 minutos de atividade física, né? 63% dos estudantes foi classificada como insuficientemente ativa e quase 7% foi classificada como inativa, ou seja, não praticava nenhum tipo de atividade física, nada, zero, né? Nem 1 minuto de atividade física na semana. Aí, em 2015, esse índice melhorou um pouquinho. Ele passou a ser 34% dos entrevistados praticavam mais que 300 minutos. Isso indica que provavelmente houve algum tipo de intervenção governamental para estímulo de atividade física, né? Aí, entre meninos, o índice foi de 44%, e meninas, ele foi pior do que em 2009. Apenas 25% das meninas praticavam, eram suficientemente ativas, né? E 60% foram inativos e 60% insuficientemente ativos e 5% inativos, né? Então, a gente vê que antes da pandemia já havia uma tendência à inatividade física, né, dos nossos jovens. Nossos jovens já estavam sedentários, né, já estavam praticando menos atividade física do que necessitavam. Então, uma pesquisa feita pela Unifesp no ano passado, em 2020, eles demonstraram que houve uma queda brusca na atividade física, um aumento no tempo de sono das crianças e um aumento no tempo de tela, ou seja, as crianças permaneciam mais tempo à frente de uma tela, dormiam mais tempo e praticavam menos atividade física, muito menos, chegou a 98% de queda de prática de atividade física, né? Ou seja, agravou uma situação que já era muito ruim, né? Então, a pandemia, ela piorou o sedentarismo, mas ela não é a causa do sedentarismo entre as crianças, né? Ela só piorou e escancarou isso, na verdade, né? Porque antes os pais mandavam os filhos para a escola e achavam que estava tudo certo, que as crianças estavam se movimentando, fazendo tudo. E quando os pais passaram mais tempo com as crianças em casa, eles notaram que as crianças não estavam se movimentando. Isso passou a ser um incômodo, né, para os pais. Algo que antes não era tão incômodo assim, porque os pais muito tempo fora de casa, as crianças também, então não havia esse relacionamento para perceber essa inatividade. Então a gente vive uma verdadeira pandemia de sedentarismo, né? Não só entre crianças, mas entre adultos. Um dado da Organização Mundial de Saúde de 2019 diz que 47% dos adultos no Brasil não pratica atividade física suficientemente, né? Quase metade da população brasileira é inativo fisicamente. O índice é de 40% entre homens e, de novo, as mulheres tendem a ser mais inativas, né? 53%. E o Brasil foi classificado como um dos países mais sedentários do mundo, né? O mais sedentário da América Latina. Mais sedentário, inclusive, que os Estados Unidos, né? O índice de sedentarismo nos Estados Unidos foi de 40%, o nosso foi de 47%. E essa inatividade física, essa baixa prática de atividade física, ela não é uma exclusividade nossa, né, aqui da América. A maioria dos países tem índice de inatividade superior a 40% da população, né? É um índice muito, muito alto de inatividade física. E associado a isso, né, associado
a essa pandemia de sedentarismo, a gente tem uma pandemia também de obesidade, né? Elas já atingem proporções pandêmicas a obesidade. A taxa de obesidade triplicou desde 1975 e ela aumentou nesse período 5 vezes entre crianças e adolescentes. A nossa região aqui das Américas como um todo, né, ela tem a mais alta prevalência de obesidade entre todas as regiões da OMS. Cerca de 62% dos adultos têm sobrepeso ou obesidade, né? Apenas obesidade, estima-se que 28% da população adulta seja obeso, né? Um índice assustador. Isso não é estranho a crianças, né? As crianças também são afetadas pela obesidade. 33% das crianças entre 5 e 19 anos estão com sobrepeso ou obesidade. E 7% das crianças menores de 5 anos. Né? É um índice bastante assustador. E daí um estudo feito no México concluiu que quanto mais tempo a criança passa diante da TV, ou seja, mais tempo inativo, está diretamente relacionado ao aumento de peso. O trabalho encontrou que um aumento de 12% no risco de desenvolver obesidade para cada hora por dia que a criança passa à frente da TV. E aí vai aumentando para 25%, 27%, 35% quando esse hábito é de 3, 4, 5 ou mais horas por dia em frente à TV. Né? Então, há uma importante correlação entre a inatividade física e a obesidade. Quanto mais tempo em frente a uma tela a pessoa fica, né, a criança fica, o adulto fica, maior o risco dela desenvolver obesidade, né? E, consequentemente, quanto mais tempo de tela, mais ela vai estar inativa, o que aumenta ainda mais a chance de desenvolver obesidade. Né? Então, a gente vive um ciclo vicioso de inatividade e obesidade. Então, quando a gente fica muito tempo na frente da TV, fica inativo, gasta menos energia, come mais e aí fica mais obeso, né? Com maior peso. Então, o que a gente pode notar é que a cada dia a gente se movimenta menos, a gente caminha menos, a gente se relaciona menos com o nosso corpo, né? Existe uma tendência da sociedade em diminuir a movimentação, especialmente da criança, né? Tem um exemplo, eu conheço pessoas que vão à padaria 3 quadras de casa, vão de carro, né? Não caminham nem esse pequeno espaço, né? A gente tem uma tendência muito grande a utilizar veículos, carros, motos no nosso deslocamento, né? E isso inclui crianças, né? Elas passam cada vez mais tempo em frente à TV, smartphones, jogos eletrônicos, né? E com isso as crianças ficam cada dia mais agitadas, cada dia mais agressivas, com dificuldades de aprendizado, dificuldade para dormir, dificuldade para se alimentar e apresentam poucos recursos motores, né? Os recursos motores muito pobres, né? Pouca movimentação. E as brincadeiras, né, que são muito importantes, principalmente na primeira infância, porque elas dão noção de espaço para a criança, noção do que é alto, do que é baixo, em cima, né? Onde termina o corpo dela, onde termina o espaço dela, onde começa o espaço do outro, né? É durante as brincadeiras na primeira infância que a gente aprende isso, né? Um exemplo são as crianças de 2 anos, que elas adoram arremessar coisas. Vocês já viram crianças com 2 anos, como elas jogam coisa? Quem mora em prédio sabe que criança joga, se bobear, joga coisa lá de cima, né? E daí o que os pais fazem com essas crianças, né? Coíbe a criança, né, de fazer o arremesso, né? Porque estraga a pintura de casa, ou porque se mora em prédio, se jogar lá de cima, pode tomar uma multa, né? Pode machucar alguém. Então, os pais tendem a coibir esse movimento natural da criança de arremessar coisas. Porque o arremessar é importante, né? Porque a gente está aprendendo a calcular tempo e distância. Já notaram que uma criança sobe um objeto e solta? Ela simplesmente pega um objeto e solta no chão e se diverte com isso. Com isso, ela está aprendendo a calcular o tempo que esse objeto demora para cair no chão
uma determinada distância. E isso é uma coisa muito... era muito importante naquela época em que a gente era caçador e coletor, porque é um treino para arremessar pedras, para atirar para flechas, para caçar, né? Basicamente, era um treino muito importante para isso, para construção. Então, o arremesso era algo muito importante na nossa sobrevivência, né? E continua sendo hoje. A gente é uma necessidade muito importante para a gente, como eu disse, para calcular o tempo e a distância. E aí, o que a gente deve fazer nessa situação, então, se a gente não pode coibir a criança, né? Não deveria coibir. O ideal seria levar essa criança num ambiente amplo, num parque, algum lugar em que ela possa explorar e experimentar, né? Arremessos e tal. E aí, na falta desse espaço amplo ou na impossibilidade, como é a nossa situação atual, né, de pandemia, a gente poderia criar um ambiente específico para que a criança possa arremessar objetos e estabelecer limites, né? A gente, claro, você não pode deixar seu filho arremessar objeto em direção às pessoas, né? Porque pode machucar. Então, você tem que criar um espaço para que ela possa fazer isso. Com uma bolinha de tênis e um velcro, por exemplo, você pode fazer isso. Um tapetinho de velcro, uma bolinha de tênis ou uma bolinha qualquer, que ela possa arremessar naquele alvo, naquele lugar. Ela vai continuar treinando essa movimentação, que é importante para ela, né? Sem que ela faça algo prejudicial para alguém, sem que ela estrague a pintura da sua casa, né? E a gente tem que entender como pais que ter criança elas precisam se movimentar, elas fazem isso, elas brincam, e sua casa nunca vai estar em ordem, perfeitinha, bonitinha, quando você tem uma criança, porque ela vai se movimentar, especialmente numa situação de pandemia, né, em que a gente não pode sair de casa. Então, a gente precisa criar esses espaços lúdicos que a criança possa brincar, possa se divertir, em que ela possa explorar, né? Então, quais são os riscos da inatividade física num curto prazo, né? Um estudo publicado no American Journal of Physiology diz que a gente se manter continuamente sentado por um período de 3 a 6 horas é suficiente para promover alterações vasculares e aumentar a glicemia depois da alimentação, né? Uma redução, outro dado também que esse estudo concluiu, é que uma redução de 10 mil passos para menos de 5 mil passos diários durante uma semana pode causar uma redução no diâmetro da artéria braquial, que é o principal vaso de irrigação do braço, né? Causa também uma diminuição da elasticidade dos vasos sanguíneos e danos no endotélio, né? Endotélio é a camada de células que encobre o interior das veias e artérias, né? Ou seja, uma simples redução de metade dos passos diários recomendados durante uma semana aumenta a chance de obstrução nos vasos sanguíneos, né? Olha como é rápido. Às vezes a gente acha que demora muito tempo, né, para as mudanças acontecerem, positivas ou negativas, mas os estudos hoje concluem que é cada vez mais rápido, né? Outro dado do estudo é que manter-se deitado durante 24 horas, entre 1 e 4 semanas, pode induzir a atrofia de células do miocárdio, né? E uma redução significativa no calibre dos vasos sanguíneos. De novo, né? Danos às células do coração e, de novo, aumento de chance de obstrução de vasos sanguíneos, né? Tudo isso numa inatividade de curto prazo, como a gente foi colocado, né, no início da pandemia, né, em períodos curtos, né, de inatividade, que a gente achava que tudo bem, né, não ia acontecer nada, que a gente retomaria tudo ao normal de novo. E os riscos de longo prazo do sedentarismo, né? Quais são os riscos do sedentarismo a longo prazo? Um estudo publicado no Jornal Europeu de Cardiologia Preventiva, em 2016, acompanhou 792 homens com 50 anos à época, né? Eram indivíduos nascidos em 1913. E acompanhou esses indivíduos por 45 anos.
E aí esse estudo concluiu que o estilo de vida sedentário é associado a um risco aumentado de diabetes, de doença cardiovascular e de morte. E a baixa capacidade aeróbica, né, produzida pelo sedentarismo, foi associada ao aumento na mortalidade. Ou seja, o sedentarismo ele foi considerado o segundo maior fator de risco para a mortalidade, sendo menor apenas que o fumo. E ele ainda pode ser responsável pelo dobro de mortes do que a obesidade. Né? Então, vejam como é grave a gente ficar inativo fisicamente durante longo período, né? Durante, aí, o estudo foi com 50 anos. E esse estudo foi feito com aquelas crianças que se movimentavam lá, as primeiras imagens que a gente viu, né? Você imagina quando a gente fizer esse estudo com essas crianças que não se movimentam de hoje, como vai ser muito pior os dados, né? Então, para a criança, né, assim, quando o risco do sedentarismo, ela pode atrapalhar o desenvolvimento físico, cognitivo e psicológico da criança, né? Essa falha no desenvolvimento pode trazer dificuldades, né, problemas motores, dificuldades em realizar atividades da vida cotidiana, da vida diária, dificuldades de aprendizado, dificuldade de socialização, né? A falta de atividade física na criança de hoje é considerada uma das principais causas de obesidade infantil. E o sedentarismo pode levar, como a gente já viu, a hipertensão, diabetes, obesidade, ansiedade, aumento do colesterol, infarto do miocárdio, além de ser o principal fator de risco para morte súbita, né? Então, é muito grave o risco do sedentarismo já começando na infância, né? E quais são as estratégias, então, para a gente se movimentar durante o isolamento social, né? Já que a gente está isolado, né? A gente deveria estar, pelo menos, né? Não sei se a grande maioria está. Quais são as estratégias para a gente se manter ativo fisicamente durante esse período? O Jornal de Hipertensão fez um estudo e concluiu que 3 a 5 minutos de caminhada de baixa intensidade ou exercícios com resistência do peso corporal a cada 30 ou 60 minutos podem prevenir o comprometimento da função vascular e metabólica associada à posição sentada, né? E o Jornal de Epidemiologia Clínica concluiu que 30 minutos por dia de atividade física leve proporciona um risco 24% menor de mortalidade por causas cardiovasculares, né? Então, do mesmo jeito que pouco tempo inativo pode causar danos, pode causar problemas para nós, pouco tempo também de atividade física é capaz de reverter esses danos, é capaz de nos trazer benefícios, né? 3 a 5 minutos a cada 30 ou 60 minutos, né? 3 minutos a cada 1 hora sentado, é pouco tempo, né? Então, a cada hora que você trabalha sentado ou que seu filho está sentado, faz uma pausa, estimule ele a ficar 3, 5 minutinhos caminhando. Aqui é caminhada de baixa intensidade mesmo, é só deslocamento aqui e ali, ou algum exercício com peso corporal, né? E se você aumentar esses exercícios para 30 minutos por dia, você já vai ter um risco 24% menor de mortalidade por causas cardiovasculares. É pouco tempo, né? A gente não está exigindo um absurdo de tempo. Outro estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition, né, o Jornal de Nutrição Clínica, publicado em 2005, diz que a prática de atividade física regular, mesmo que leve, é capaz de reduzir o risco de morte em 16 a 30%. Né? Os benefícios variam um pouquinho de acordo com o peso corporal, mas mesmo os mais obesos têm benefícios na prática de atividade física, né? E eles concluíram que 20 minutos diários de caminhada rápida são suficientes para que uma pessoa passe de inativa para moderadamente ativa e reduza consideravelmente os riscos de saúde. Né? Então, 20 minutinhos diários de caminhada rápida, 20 minutos de exercício intenso por dia já é suficiente. Né?
Então, de novo, não precisa fazer horas e horas e horas de exercício. É pouco tempo, mas tem que ser intenso o exercício, tá? Tem que ser uma caminhada bem rápida ou exercícios intensos. Então, por que é importante a gente se manter ativo, né? Lembra lá do estudo realizado na cidade do México, lá, que concluiu que aumenta 12% a chance de obesidade para cada hora na frente da TV? Então, esse mesmo estudo concluiu que o risco de obesidade cai 10% para cada hora de atividade física de intensidade moderada ou forte que a criança pratique, né? Então, cada hora de atividade física por dia que a criança pratique reduz em 10% a chance dela ficar obesa, né? Então, é bastante importante a gente se manter fisicamente ativo, né? Reduz bastante, além de reduzir os riscos cardiovasculares, reduz bastante o risco de obesidade também, né? E quanto a gente deve se movimentar? Quanto nossos filhos devem se movimentar, né? Então, uma criança de 0 a 1 ano, bebê, né, recém-nascido, ele deve ser fisicamente ativo várias vezes, de várias formas, várias vezes por dia, né? Principalmente atividades interativas no chão. Para crianças que não engatinham ou não andam ainda, né, os bebezinhos menores, pelo menos 30 minutos de barriga para baixo durante o dia, né? É uma forma de mantê-los ativos. Crianças de 1 a 2 anos devem ter pelo menos 180 minutos exercendo atividades físicas de qualquer intensidade, ou seja, ela tem que estar se movimentando 180 minutos durante o dia. Crianças de 3 a 4 anos mantêm os 180 minutos por dia, porém, 60 minutos tem que ser de atividade intensa, de moderada a vigorosa, né? Isso pode ser, não precisa ser contínuo, pode ser períodos espalhados pelo dia, né? Aí, crianças já de 6 a 17 anos, elas precisam de 300 minutos de atividade física moderada ou intensa por semana, o que dá 1 hora por dia, né? Então, 1 hora por dia, durante 5 dias, né? Não é 7 dias, praticando atividade física de moderada a intensa. E nós, adultos, precisamos de ao menos 150 minutos de esforço moderado por semana. O ideal é perto de 300, 360 minutos, né? Ou 75 minutos de atividade intensa. Aí é bem intensa mesmo. É atividade física que você aumenta bastante a frequência cardíaca, fica ofegante, né? Não é uma simples caminhada. Esses números dão entre 30 e 70 minutos diários de atividade física moderada, né? Pode ser uma caminhada moderada, um exercício físico moderado, ou 15 minutos por dia de atividade física intensa, né? Então, esses dados da OMS coincidem lá com os estudos já encontrados que basta poucos minutos de atividade física intensa para a gente reverter os malefícios do sedentarismo, né? E vou deixar aqui algumas dicas para a gente combater o sedentarismo infantil. A primeira dica é, como dizia o Gandhi lá, né? Seja a mudança que você quer ver, né? Então, você, pai, tem que ser o exemplo para o seu filho, né? A imitação, ela tem papel fundamental no processo de aprendizagem da criança, né? Elas fazem isso para aprender, mas também para ser igual aos outros, né? Ela faz isso para sentir parte de um grupo social, ou seja, a criança ela imita para ser aceita por um grupo social, né? No caso do grupo familiar, ela vai imitar a família porque ela quer pertencer àquele grupo, então ela imita os pais, com isso ela vai aprendendo, né? Quando você tem um grupo social de crianças, ela tende a imitar mais outras crianças. Porém, quando ela quer aprender alguma coisa, ela imita os pais, os adultos, né? Principalmente os pais. Então, faça dos seus hábitos pessoais o seu estilo de vida, o exemplo que você quer que seus filhos sigam, né? As crianças vão entender, se você fizer do seu hábito pessoal o seu estilo de vida,
As crianças não vão entender aquilo como uma obrigação que é somente dela, né? Ah, não, você tem que fazer exercício físico. As crianças vão entender aquilo como algo normal para a vida dela, né? Algo que é bom para a vida dela, algo que é prazeroso para a vida dela, né? Então, ser o melhor modelo para a criança é uma responsabilidade, né, para os pais, talvez a mais importante delas, seja na atividade física, seja em todas as outras áreas, né, da nossa vida. A segunda é criar um ambiente divertido, né? Esse é o objetivo de qualquer atividade na infância, não só para atividade física, né? Mas para qualquer atividade que você for fazer com seu filho, com a criança, tem que ser um ambiente divertido, né? O prazer que esses momentos vão gerar vai ficar gravado na memória da criança, né? E aí as atividades físicas sempre serão uma forma de rever esse prazer que a criança sente, né? Então tem que ser prazeroso, tem que ser divertido, né? Então crie histórias. O storytelling, falei errado. O storytelling, né? O criar uma história é importante. Crie uma história divertida durante a atividade física. Se a criança gosta de um personagem específico, inventa uma história, inclui esse personagem na história. E depois permita que a criança vá continuando, vá desenvolvendo a história e acrescentando ali atividade física, exercícios, né? Crie desafios. A criança adora ser desafiada, né? Crianças, elas gostam de ser desafiadas. Então, durante a história, desafie o personagem a saltar mais alto, a saltar mais longe. Coloca uma cadeira no chão, fala que é um túnel, incentiva a criança a rastejar pelo túnel para salvar o planeta. Enfim, sejam criativos, né? Criem um ambiente divertido para o exercício do seu filho. Levar as crianças para passear ao ar livre, né? Quando possível, quando pode, quando você tem um lugar próximo que você possa levar, é importante. Faça com que a criança sinta prazer em brincar, em correr, em saltar, em arremessar, né, por espaços abertos, seguros, como parques, quintais, etc., né? A criança que é acostumada apenas a locais fechados, como shoppings, etc., elas tendem a limitar a sua forma de se movimentar, né? A gente só caminha para frente, é tudo muito fácil, né? É um ambiente plano. Agora, quando você tem um ambiente que tem aclive, declive, tem grama, tem diferença de textura, a gente vai se desenvolvendo mais, a gente vai estimulando outras formas de se movimentar, né? E a gente precisa lembrar que criança não é autobrincante, né? Se você não estimular a criança a brincar sozinha, ela não brinca. A criança que fica na frente da tela o tempo inteiro, ela não sabe brincar, né? Ela só sabe se divertir e se entreter na frente daquela tela. Por isso que você leva uma criança num parque, num lugar para fazer alguma atividade, ela fala, ai, que chato, quero voltar para minha casa, né? Porque ela não sabe o que fazer, ela não sabe brincar, né? Então, é importante a gente estimular e ensinar, né? Eu tenho um exemplo, o filho de um amigo, um casal de amigos, eles têm um quintal enorme na casa deles, enorme, muito grande, gramado e tudo. E essa criança, ela nunca tinha brincado de pega-pega com um quintal enorme. Por quê? Ele é sozinho, ele é filho único, e durante a pandemia ele não tem com quem brincar, né? Ele não tem outra criança para brincar de pega-pega, para correr atrás dele. Os pais não brincam disso com ele, os pais simplesmente deixam ele na frente da TV, né, da babá eletrônica, para cuidar deles enquanto eles estão fazendo outras atividades. E aí, eu e a Thaís, a gente foi na casa desse casal de amigos e a gente brincou de pega-pega com esse menino. Correu e a gente ficou alguns dias com eles e depois de 2 ou 3 dias o menino já tinha desenvolvido bastante mais habilidade motora, de desviar, de fugir, coisa que ele não tinha antes, né? Porque ele só ficava em frente à TV, né? E aí ela reclamava que ele não dormia, que ele dormia muito tarde. E aí esse dia ele dormiu, acho que 12 horas direto, e no outro dia não queria acordar, né? Porque a criança não gasta energia na frente da TV, como é que ela vai dormir? Como é que ela vai ter sono, né? Então ela fica mais agitada, mais agressiva, porque ela está com muita energia acumulada, né? E aí a gente não sabe por que as crianças estão agitadas, estão agressivas, estão ansiosas, né? Elas estão com energia, elas precisam gastar essa energia.
E aí a quarta dica é, se você não fez, não foi exemplo para o seu filho, não brincou com ele, não criou um ambiente divertido e tal, não levou ele para brincar num parque, para correr, não obrigue ele, tá? Não obrigue seu filho a fazer atividade física porque você, pai, está mandando e está obrigando ele. Tá? Apenas tente convencer a criança, né? Não força a barra, não vai adiantar forçar a barra com a criança, porque isso vai gerar mais aversão à atividade física, né, na criança. Então, dialoga, conversa, convença seu filho, né? E aí, o mais importante, né, divirta-se com ele, né? Crie um ambiente divertido, de novo, né? E o 5, eu acho que é uma das coisas mais importantes dessas dicas para combater o sedentarismo infantil, que é impor limites ao tempo de tela e outras tecnologias, né? Imponha limites rígidos para os seus filhos, né? De 0 a 2 anos, nenhum tempo de tela, zero. Não é para ter hora de tela. Não, os especialistas recomendam que tenha 0 tempo de tela. Não é para ver Peppa, não é para ver Bolo Fofo, não é para ver Mundo Bita e outros por aí, tá? É 0 tempo de tela, porque atrapalha muito o desenvolvimento da criança. Ela fica só sentada, ela precisa engatinhar, ela precisa se desenvolver. A motricidade que ela desenvolve nessa primeira infância é fundamental para o desenvolvimento físico futuro, né? De 3 a 4 anos, recomenda-se que a criança fique em torno de 1 hora por dia. De 6 a 10, no máximo 2 horas, e de 11 a 18 anos, 3 horas por dia. Tá? Eu particularmente, acho que a gente deveria estimular as crianças a ficar menos tempo ainda do que esse recomendado. Né? Porque quanto mais tempo ela fica, maior a chance de ficar obeso, quanto mais tempo ela se exercita, menor a chance de obesidade. Então, ao invés de ficar 3, 4 horas em frente à TV, a uma tela, estimular as crianças a fazer alguma atividade física nesse período. Né? Para vocês terem ideia da importância de impor limite do tempo de tela, o Steve Jobs ele limitava o uso de tecnologia pelos seus filhos. Né? Os filhos dele só podiam ficar 30 minutos por dia fora do período de escola, né? Então, se eles tinham atividades escolares que usavam tecnologia, tudo bem. Fora desse período escolar, só 30 minutos diários. E aos fins de semana, 2 horas. Tá? O Steve Jobs, criador do smartphone, né? Criador o precursor de toda essa tecnologia que a gente está usando hoje. Bill Gates também impõe limites rígidos para os seus filhos, né? O Mark Zuckerberg, do Facebook, quando a filha dele nasceu em 2017, ele escreveu uma carta para ela no futuro. E nessa carta, ele pede que a filha saísse para brincar, saísse de casa e fosse brincar. Né? Ou seja, os maiores gurus da tecnologia, né, moderna, meios que nos conectam hoje, impõem limites para os seus filhos, né? Pedem que seus filhos vão brincar, que eles não fiquem na frente do computador. Se os caras que criaram isso impõem limites para os filhos, por que a gente vai deixar os nossos filhos à vontade? Assim, tipo, tudo bem, fica quanto tempo você quer aí, porque eu não tenho tempo para cuidar de você, ou porque é mais fácil você ficar aí, né? Então, se a gente pôs no mundo, a gente tem essa responsabilidade de cuidar, de criar, de educar, de impor limites é necessário, né? Tem um caso de uma paciente minha que ela passa horas por dia numa rede social e ela começou a ter ideias suicidas, ter problemas psiquiátricos muito sérios, né? Inclusive tendência ao suicídio, fez a mãe dela procurar um psiquiatra e tal. E a principal recomendação do psiquiatra foi redução de tempo de redes sociais, né? Porque o mundo de redes sociais, especialmente o Instagram, que é a rede mais famosa hoje em dia, é um mundo perfeito, né? Um mundo que ele é inacessível para nós mortais, né? Uma criança de 13, 14 anos, ela não sabe que naquelas fotos, naquela vida perfeita que as celebridades têm, tem muita edição, tem muita
tem muita doença, tem muito vício, tem muitos problemas ali nas fotos, né? Que as pessoas, naquela vida artificial que as pessoas ostentam nas redes sociais, né? Se nem adulto sabe disso, imagina se a gente vai exigir de uma criança de 13, 14 anos que tem esse discernimento, né? Então, a gente precisa limitar o tempo que a gente expõe nossos filhos a esse tipo de conteúdo. Então, para concluir, para a gente chegar ao fim aqui da nossa exposição, a revolução digital ela transformou os padrões de movimento das pessoas e o modo como se trabalhar, como se divertir, como aprender, né? As crianças devem ser estimuladas desde cedo a se movimentar, desde o nascimento, na verdade, né? Isso é fundamental para o desenvolvimento neuropsicomotor delas, além de reduzir as chances de diversas doenças. E os pais têm papel fundamental e devem ajudar a despertar o interesse da criança na prática de atividade física. Quando essa criança é encorajada a praticar exercícios físicos desde a infância, ela tende a se tornar adultos mais ativos, né? Então era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje a respeito desse tema. Eu queria que vocês refletissem sobre isso. A gente vai continuar aí para responder dúvidas. E depois eu vou enviar para o Álvaro alguns exemplos, alguns links com exemplos de atividade física que vocês podem fazer com as crianças e podem fazer vocês também. São atividades físicas que são plenamente, possivelmente, podem ser feitas por qualquer pessoa. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, valeu mesmo a exposição, tudo muito bem aprofundado e bem embasado com dados, né, que trazem um alerta grande aí para a gente. E o ISDCT trouxe um bônus, né, de exercício. Eu já ia pedir ao Fernando, pô, eu ia falar até o seguinte, sugerir, faz um canal de treino aí para a gente treinar em casa durante a pandemia. Mas muito legal. Estou ansioso esperando aqui, eu vou passar para o pessoal. Agora, antes, Fê, tem algumas perguntas aqui do pessoal que eles fizeram aqui via chat. Então, vou fazer essas primeiro e aí depois, se tiver mais algumas perguntas, a gente abre aqui. O Amorim fez a primeira pergunta aqui, o seguinte: se serve exercício no teclado? Esse aí só exercita os dedos, e às vezes exercita demais, pode dar lerca. Aí precisa alongar, precisa dar uma pausinha, fazer um exercício. Aí, na sequência, tem uma pergunta da Sidoca. Ela faz o seguinte, aí está relacionado também diretamente com a pandemia. Ela fala pergunta o seguinte: você recomenda praticar exercício físico em academia nesse período de Covid? Gosto muito de natação, tenho bronquite asmática, porém tenho medo de ir para a piscina por conta do vírus. Então, eu tenho sérias dúvidas de que o protocolo de academia seja seguro. Eu particularmente acho que não. Eu também acho que não. Não vou à academia, principalmente porque a gente sabe que a via de disseminação do vírus é respiratória, né? Aerossol, então, aerossol, né? Então, você imagina que você está lá, quando você faz atividade física na academia intenso, ela é vigorosa, bastante vigorosa. Você fica ofegante, você expele muito mais vírus caso você esteja contaminado, né? Isso num ambiente fechado é potencialmente desastroso, né? Então, eu não acho seguro, não recomendo que as pessoas vão praticar atividade física em academias. Acho que caminhadas, exercícios ao ar livre, com máscaras, ok, né? Acho que é legal fazer caminhada, se você puder fazer, né? Até em Portugal, durante a quarentena, durante o lockdown, porque em Portugal teve lockdown, né? Aqui no Brasil a gente não tem lockdown, então a gente não é obrigado a ficar dentro de casa. No lockdown você é obrigado a ficar dentro de casa, né? Distanciamento social você pode sair. E em Portugal, durante o lockdown, você tinha direito a 1 hora diária que eles chamavam de caminhada higiênica, né? Ou seja, uma caminhada que você possa fazer visando manter a saúde, né? Manter uma prática de atividade física regular.
Agora, a academia em si, eu acho que não é um ambiente seguro. Já tive algumas discussões com colegas, com outras pessoas, porque é um ambiente onde dissemina muito e às vezes você faz tanta força, né? Quem já faz academia sabe que você até tosse, espirra, solta. A chance de você soltar muito aerossol é grande, né? E a academia é ambiente fechado. Hoje em dia, não sei em São Paulo, mas aqui em Piracicaba, a maioria delas tem ar-condicionado, né? Então você fica recirculando o vírus muito tempo. Não acho um ambiente seguro para frequentar. Mesmo com máscara, acho difícil frequentar. Bom, vamos lá. Dando sequência, a Cibele, ela pergunta o seguinte: o trabalho de dona de casa pode ser considerado um exercício físico, Fernando? Exercício físico, não, porque exercício físico ele tem que ser mais. Fugiu o nome. Mais metodizado, né? Mas ele entra na atividade física diária. Então, se você está fazendo faxina, o tempo que você fez faxina, ele conta lá na atividade física diária, lá dos 300 minutos semanais, 1 hora diária. Tá? Mas a atividade física mais intensa, ela precisa ser mais bem estruturada, né? Precisa ser mais bem planejada. Mas entra como atividade física, sim. Legal. Fernando, depois tem uma outra pergunta dela, então antes eu vou fazer uma aqui. Você falou aí das atividades de alta intensidade, 15 minutos, né? O que você acha desses treinos, aqueles chamados HIIT, né? High Intensity Interval Training, treinos de alta intensidade com curta duração? Eles são excelentes, eles são excepcionais, assim, eles de fato são muito eficientes, né? Teve o precursor desse tipo de treino, ele é um japonês, ele chama Tabata. Você já deve ter ouvido Tabata, falar é isso mesmo. do Sim. Tabata, né? Ele é professor de uma universidade, né? E ele era o responsável pela equipe de ciclismo do Japão na Olimpíada. E aí ele começou a pesquisar esse protocolo e o protocolo aumentou em 100, acho que 100% quase a capacidade aeróbica dos atletas. Então ele é muito, muito eficiente. Porém, ele é de muita intensidade. Ele precisa ser bem acompanhado para não causar lesões, para não causar outros danos, né? Por exemplo, se você já tem um risco cardiovascular, se você já tem hipertensão, ela não está controlada, enfim, ela pode causar mais danos do que ser benéfica. Daí é melhor, se você não tem um acompanhamento, é melhor não fazer esse tipo de atividade e fazer uma atividade moderada, com menor intensidade, mas por um período mais longo, que também vai atingir o mesmo objetivo, tá? A gente pode trabalhar com volume ou com carga, né? Então são variáveis que a gente pode modificar. Nesse caso do HIIT, você tem um volume muito pequeno de treino, né? São minutos, o Tabata são 4 minutos de treino, outros protocolos chegam a 15, 20 minutos. Então tem um baixo volume com uma intensidade muito alta, né? Uma carga muito alta, por isso que é o nome, né? High Intensity Interval Training, né? Você pode modificar essas variáveis e aumentar o volume de treino com uma intensidade mais baixa. Você também vai atingir o objetivo, né? Só que aí você precisa de muito mais tempo, 30, 40, 50, 60 minutos de caminhada para atingir o mesmo objetivo. Mas ele é, sim, muito eficiente, mas tem esse porémzinho que você tem que ter um bom condicionamento físico e estar acompanhado para não ter lesão. Porque ele é de fato muito exigente, ele aumenta muito mesmo o VO2, né, a capacidade aeróbica da pessoa. Legal, bacana. Porque a gente, até porque virou uma moda, né, os hits, né? Mas é legal que você colocar aí que sempre é bom fazer uma avaliação física com o Sim, médico, né, sim, cardiológica, sim. tudo para não correr risco, né? Exato. Aí, E pois não, pode falar, pode falar. se bem feito, o protocolo Tabata de 4 minutos, quando você faz bem feito, você tem que sair dele esgotado, sem energia. Para você Eu ter já ideia de fiz, quanto ele é exigente. já fiz e comprovo.
Gente, eu não estou dando dica para ninguém fazer, tá? Que fique claro. Eu só estou contando a experiência que já fiz. Realmente assim, é curtinho, mas tomei todos esses cuidados aí que o Fernando falou. Aí, seguindo, a Cibele, ela pede aqui, né, de dar exemplo de atividades físicas moderadas e intensas que podemos fazer em casa, mas isso você já vai mandar para a gente aqui, né, que já Isso. tem esses exemplos, né? Um exercício simples são agachamentos, polichinelo, né, esses exercícios que envolvam algum tipo de salto, até mesmo pular amarelinha. Pular amarelinha é um exercício pliométrico, é um ótimo exercício, super lúdico, super divertido, né? A coisa que a gente fazia durante a infância, né? Que a gente não faz mais. Um ótimo exercício. Fazer algumas flexões. Aí flexão tem que ajustar, porque nem todo mundo vai conseguir fazer a flexão inteira, mas pode ser feito. São mais esses assim que têm relativa segurança para ser feitos em casa, né? Aí eu mando os exercícios, os exemplos das crianças que dá para fazer só aumentando um pouquinho a intensidade ali e tal, mas dá para fazer. Legal. Quem mais, gente, que quer fazer, pode estar aberto aqui para fazer alguma pergunta para o Fernando. Silver, depois o seu Roberto. Vai lá, Silver. Olá, Fernando. Olá, tudo bem? Bom te ver, meu querido, beleza? Prazer também em te ver. Então, Fernando, aqui em casa, né, eu tenho duas crianças, uma de 6 e um garoto de 6, uma menina de 2 anos e meio agora. Nossa, e a gente é bem ativo mesmo. Eu trabalho na área da construção civil, eu tenho algumas escadas, tenho um quintal grande, eu ponho as escadas aí, sobe da escada, passa por baixo da escada e entra por baixo do sofá. Quem fica meio louco é minha esposa, né? Que vira e mexe, ela quer jogar todo mundo pela janela, mas é isso. Então a gente está sempre nessas atividades. Agora, e outra questão, Fernando, a doutrina espírita ela já nos traz essa visão de que o espírito foi criado para o movimento, né? Tanto que ela deixa Sim. claro que a inércia seria um suplício para o espírito, né? Mas essas telas que você colocou no começo, onde coloca as pessoas, os biotipos magros, tudo, e hoje os biotipos já mais rochosudos, digamos assim, mas antigamente o trabalho braçal também era muito mais intenso, né? Hoje o trabalho braçal já não é tão intenso como era no passado. E eu acredito que a tendência é essa, né? O trabalho ser mais mental do que braçal, não é isso? Então, quer dizer, na Exato. verdade, a gente agora estamos mais voltados mesmo aí para as academias, né? Já que o trabalho braçal, ele acaba sendo bem mais escasso mesmo, não é isso? Exatamente. Hoje, nessa época aí, quase que todos os trabalhos eram braçais, né? Hoje, grande parte dos trabalhos, não diria a maior, mas grande parte dos trabalhos, eles são mais intelectuais, né? Então, já que a gente não tem essa prática de atividade física no trabalho, a gente precisa compensar isso com a prática de atividade mais estruturada mesmo, né? Com a prática de atividade física, seja academia, seja fazendo caminhadas, né? Eu acho que caminhada é um exercício muito bom, porque ele é muito eficiente, ele é barato, né? Ele não tem custo, você não precisa pagar uma mensalidade, não precisa pagar alguém, ele tem baixíssimo risco de lesão, ele tem muito benefício em praticar caminhada. Eu acho um exercício muito válido, assim, eu sou super a favor de fazer caminhadas, e tal. Mas é isso mesmo, né? A gente tem uma inatividade grande por causa do nosso estilo de vida, de trabalho, né? E a pandemia exacerbou isso de um modo muito intenso, né? Que a gente só fica dentro de casa. E aí a gente viu quanto as nossas casas não são funcionais, elas não têm espaço para a gente se divertir, né? Então, quanto a gente está confinado no espaço pequeno mesmo, né? O Fernando, até em complemento a isso que o Silvio falou, né? Além disso, da gente ter uma tendência, e daqui para frente mais ainda, né, de ter mais trabalhos voltados para o intelecto e menos braçal, a gente teve também uma mudança ao longo dos anos da maneira de se alimentar, né? Então, muito industrializado, com muita adição de conservantes, açúcar, enfim, a gente Exatamente. também desenvolveu hábitos alimentares muito ruins, não é isso?
Exatamente. Nossos hábitos alimentares são muito ruins, né? E hoje, assim, a comida industrializada, né, o que hoje a gente chama de ultraprocessado, né, ela tem um apelo muito forte, né? Se a gente imaginar que pegar São Paulo, por exemplo, que é a maior cidade do Brasil, boa parte da população fica 2, 3 horas em deslocamento de casa para o trabalho, né? É um tempo que a pessoa não tem para cozinhar, ela não tem para se cuidar com atividade física, né? E aí você chega no supermercado, tem lá um produto que te promete ser gostoso, rápido e prático de fazer. Sabe quando você vai descongelar um frango para grelhar? Nunca. Você vai pegar um nuggets e pôr na air fryer, não é? O apelo comercial que se faz é muito grande, né? Em prol dos alimentos ultraprocessados. Aí você pega o exemplo que eu dei, o nuggets, ele fica lá no teu congelador, esperando você chegar em casa. Agora, se você comprar uma banana, você precisa comer em 2, 3 dias, porque ela vai estragar. Né? Então, eles têm um apelo de longa durabilidade, muito apelo, né? E aí, esse é outro fator de que por que a gente tem que limitar o tempo de tela das crianças. Aquele mesmo estudo mexicano lá, que concluiu que as crianças ficam mais obesas, uma das variáveis de que eles consideram que a criança possa aumentar a chance de obesidade é que as crianças ficam muito expostas a propagandas de alimentos ultraprocessados. O cálculo que eles fizeram foi de 10 exposições por hora. Ou seja, para cada hora que a criança fica em frente à TV, ela é exposta 10 vezes a uma propaganda de um alimento ultraprocessado. E aí, como é que você vai falar para essa criança que ela precisa comer maçã, banana, franguinho, você está lá aparecendo Nutella, chocolate, nuggets, sorvete. Sorvete. É uma competição desleal com a maçãzinha, né? E aí, ainda mais quando ela morde aquilo lá, ela não é um alimento que libera hormônios, que não é prazeroso, né, a alimentação, porque o grande barato também desses alimentos é que eles fazem uma liberação de hormônios muito grande no cérebro, né? Tipo, esses alimentos ricos em açúcar, o chocolate e tal, né? Eles causam uma liberação muito grande de hormônios no cérebro. Então, eles trazem uma sensação de prazer, de recompensa, né? Então, eu vou me recompensar porque eu tive um dia horrível, eu vou me recompensar comendo um pote de Nutella, e assim a gente vai, né? Aí, associado aí na atividade física, é esse desastre que a gente está vendo dessa pandemia de obesidade, né? E é no mundo inteiro, não é uma exclusividade nossa no Brasil, por isso que é uma pandemia, né? Muito, muito, muito intenso mesmo. É muito, muito trágico ver isso. Verdade. Tem aqui mais uma pergunta, depois mais um comentário do Sidney também, que aí a gente já vai encerrar, porque está chegando no tempo. A Martinha fez a seguinte pergunta. O excesso de atividade física pode gerar problemas, né? A gente sabe que atletas, é muito falado, né? Atleta de alto rendimento, por exemplo, não é saudável, né? Não tem uma vida saudável. Mas, enfim. Aí ela pergunta o seguinte, como entender esse limite, né? Entre o excesso, o que não é excesso, né? Ou a gente também não ficar abaixo do necessário. É uma linha tênue, né? Para a gente praticar, né? Para a gente exercitar. Eu acho que seguir a recomendação lá da OMS de 150, 180 minutos a 300 minutos, 360 minutos diários, semanais, né? Divididos em 5 vezes, o que vai dar 1 hora, entre 30 minutos e 1 hora de exercício por dia, é interessante. É baixa a chance de seguindo essa recomendação, você ter algum tipo de lesão. Né? A lesão ela vai acontecer com muito excesso, né? Atletas de alto desempenho, eles treinam 6, 8 horas por dia. Eu já fui atleta de alto desempenho, eu treinava 6 horas por dia. 3 horas no período, 3 horas no outro período. Né? A musculatura não aguenta. O que você praticava, Fernando? Desculpa. Handball. Handball. Na minha adolescência, eu jogava handball. Né?
altíssimo impacto, exercício que a gente chama de overhead, né? Arremesso, né? Acima da cabeça. A chance de lesão no ombro é imensa, né? Então, é uma questão de bom senso, assim. Por exemplo, eu tenho amigos que gostam de ir na academia só malhar para ficar com um corpão lá. Só que os caras ficam 3, 4 horas na academia por dia. É lógico que vai ter lesão, né? Porque os caras ficam lá fazendo os treinos e tal. E aí tem que tomar cuidado também, né? Todo extremo é ruim, né? A inatividade, mas o excesso também, né? O excesso é uma doença, chama vigorexia, né? O indivíduo que ele fica viciado em ter um corpo definido, um corpo que ele acha legal, né? Comer mal é ruim, mas também só ficar fissurado em que você precisa ter uma comida, uma dieta limpa, digamos assim, também é ruim, né? Chama ortorexia, né? A pessoa que acha que tem que comer sempre certo, sempre adequado, também é um distúrbio, né? E aí a gente precisa ficar atento. Eu acho que todo extremo é ruim, né? A moderação, o bom senso ali da moderação é o ideal, tanto para alimentação. A gente pode comer um hambúrguer, pode comer uma pizza, né? Esporadicamente. Agora, você não pode fazer disso regra, né? Você pode treinar um dia a mais, um dia a menos, porque a gente tem que respeitar o limite do corpo. Tem dia que você vai querer correr, cara, não corre. Você sabe que o corpo não vai, sabe quando está amarrado, você percebe que está amarrado? Esse dia, cara, respeita o limite do seu corpo e não faz, ou faz menos, faz uma caminhadinha mais leve. Tem dias que você pode correr uma maratona, não tem? Você percebe que tá bem, o seu corpo tá legal, sua cabeça tá legal, vai um pouquinho a mais. E aí tem que ir encontrando o limite e dosando, né? É uma linha tênue essa, de fato, mas seguir a recomendação de 30 a 60 minutos diários é uma boa. Faz 3 dias, folga um dia, faz 3 dias, folga um dia, e aí a gente vai indo num ritmo legal. Legal. Aí, agora, só alguns comentários que o pessoal deixou aqui para você, Fernando. O Amorim, ele comentou que controle de peso é uma questão de bom senso, você até falou isso também, né? Sim. O Cid, ele comentou que o crescimento das cidades, a verticalização, o trabalho cada vez mais tempo e a mulher no mercado também de trabalho contribuiu muito para a vida sedentária, né? Tudo é aquilo que você também você abordou na Um dos palestra. fatores que as mulheres são mais inativas que os homens é porque elas têm tarefas domésticas. Dupla jornada, né? Exato. Os homens, como negligenciam a obrigação, né, que é nossa também de cuidar da casa e do bem-estar da nossa família, a gente tem mais tempo livre para fazer atividade física. A mulher, ela tem essa dupla jornada de cuidar da casa, dos filhos. Então, esse é um dos motivos que a mulher se exercita menos, bem menos que o homem, né? Então, nós homens temos que fazer a nossa parte também de cuidar da casa, que não é obrigação da mulher, né? É uma obrigação de todo mundo que está ali no ambiente, né? Essa parte aí eu vou apagar da edição do vídeo quando colocar lá no YouTube. Brincadeira, hein, gente? Bom, e aí, pessoal, o Sidney deu os parabéns, o Amorim, a Martinha, o pessoal gostou bastante, Fernando. Muito obrigado, foi muito legal, foi muito bom, muito esclarecedor. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, Fê, esse link e as informações dos exercícios que você vai passar, posso colocar também na descrição do vídeo no YouTube, porque para quem depois for assistir o vídeo e poder consultar, pode ou não? Eu acho que, assim, eu não sei a respeito dos direitos autorais, porque são links do YouTube, tá? Eu não sei se vai dar para... Mas eu acho que pode, são vídeos abertos do YouTube. São vídeos abertos? Então não tem problema. Então é até bom, eu deixo na descrição desse vídeo, que aí as pessoas também já podem entrar e acessar e se beneficiar. São alguns vídeos de algumas educadoras físicas, professoras de escola, né, de infância, e que elas fazem exercícios para desenvolvimento de coordenação motora, equilíbrio e tal, desenvolvimento de força na infância, e que a gente pode fazer tranquilamente. Ah, legal. Então, beleza. Então, eu já vou colocar na descrição do vídeo. Então, pessoal, alguém fala, só um minutinho.
Então, o vídeo da nossa reunião hoje vai estar disponível amanhã no nosso canal do YouTube. Para quem está perguntando aqui como achar o nosso canal lá no YouTube, é só digitar Centro Espírita Gabriel Ferreira, e aí que vocês vão achar o nosso canal lá e os vídeos, todos os vídeos de todas as palestras que a gente teve aqui. Mas, mais uma vez, então, para finalizar, obrigado, Fernando. Obrigado por ter preparado o material, foi muito bom. A Martinha colocou o link do nosso canal aqui no chat, tá, pessoal? Quem quiser, só clicar no link, já vai direto para o canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, que todos os vídeos vão chegar para vocês e vocês vão estar recebendo todas as informações que a gente tem aqui. Obrigado, like, Pedro. né? E compartilha também. Dá um like, compartilha também para chegar a Como mais diz o pessoas. pessoal de teatro, se você gostou, divulgue para os amigos. Se não gostou, divulgue para os inimigos. Eu não a sua palestra, eu quero dizer o canal, tá? Verdade. Muito bom. Mas foi muito bom. Vou me apropriar disso. Fê, e assim, é importante também a gente falar aqui sobre os cuidados com o corpo, né? O corpo físico, claro. A gente tem que cuidar bem dele para a gente aproveitar bem essa encarnação, claro. Né? Então, Exato. Valeu demais. Foi bom rever você, a Thaís, que está aí também. A Thaís é a esposa do Fernando. E ele está lá em Piracicaba. Qualquer hora a gente, se Deus quiser, acabando essa pandemia, a gente vai dar um pulo aí, hein, Fê? Isso, venham. E depois você vem aqui também. Tá com saudade. Sim. É isso aí. Então, valeu, pessoal. Mais uma vez agradecendo ao Fernando. Obrigado a todos que estiveram aqui, que participaram, que fizeram perguntas. Valeu demais, foi muito bacana. Aldinha, você quer dar um recado aí do nosso próximo evento? Põe na tela, Alvu. Vou pôr aqui, mas a Aldinha vai falando. Tela. Vou pôr aqui, Aldinha, só um minuto. Não põe. Mas já vai falando aí, vai falando, Aldinha. Ó, não pode ter preguiça. Vamos exercitar o gogó também. Vai lá, Aldinha. Gente, nós convidamos todos vocês para comemorar o Dia dos Namorados, né? Se deliciando com quitutes juninos. O Gabi vai realizar novamente no estilo drive-thru. A festa junina vai ser dia 12 de junho. E vocês, é aquele esquema que todo mundo já conhece. Vocês fazem o depósito na conta do Gabi e depois é só passar pelo Gabi das 15 às 16 horas e retirar. Vamos ter canjica, arroz doce, bolo de milho, caldo verde, cuscuz, né, Marta? E torta de cachorro-quente. Então, fica aí o convite para todos vocês. Aí está o nosso panfletinho, olha que lindinho. É isso aí. Um kit é R$20, 2 kits é R$40 e 3 kits vocês vão ter um desconto, fica em R$50. Nossa segunda festa junina remota, né, Aldinha? Nossa segunda festa junina remota. A gente espera que o ano que vem a gente tenha ela presencial. Só, né? E eu conto aí com as meninas, a Ana, a Marta, a Silene... A Bruna, quem quiser doar também em espécie para a gente comprar os produtos para confeccionar, fiquem à vontade. Estaremos lá, com certeza. Eu conto com o Marcel e a Silene. A Silene já está sabendo, ela já está... Não está aqui agora participando da palestra, mas participará da festa. E sexta que vem, Aldinha, só para deixar o convite para o pessoal, o que a gente vai ter também? Como palestra? Nós vamos ter direto de Salvador, nosso companheiro Wellington Balbo, falando sobre a lei de amor. Legal. É uma palestra da USE Distrital Vila Maria. Bom, muito bom. Então tá bom, pessoal, valeu, obrigado a todos pela participação, em especial Fernando, Thaís, obrigado, foi muito bom. Mostra aí, a próxima vez é a Thaís que vai falar. Fala aí no vai treinando ela aí. Eu não estou com aí. Valeu os dois. Estava com saudade. Muito obrigado. Beijo, casal lindo aí. Beijo, obrigado pelo convite. Obrigada, Fê, obrigada mesmo. Tchau. Aí, gente, vamos movimentar o esqueleto, hein? Quando passar tudo isso, a gente vai chamar... Amanhã todo mundo caminhando. Então, quando acabar tudo, a gente vai chamar o Fê e a Tatá para fazerem uma aula lá em frente, lá na rua, Gabi. Todo mundo se exercitando. Isso aí. Eu vou no grupo do Gabi, pessoal, eu vou cobrar de todo mundo
medidas, passem as medidas. E aí depois, daqui a 3 meses, eu vou pedir de novo, medidas de novo, para a gente ver como é que tá. Tem que fazer aquele, igual teve no Faustão lá, de reduzir as medidas lá. Tem que emagrecer. Por aí. No Faustão é fantástico. Perguntas, Fantástico. ninguém respondeu. Emagrecer. Quem foi, Mar? No início, o Fê deixou 2 perguntas, ninguém respondeu. O pessoal não respondeu. O pessoal não quis passar Ninguém está esse cumprindo não, viu, Fê? essa meta aí. Ninguém está cumprindo a meta, pessoal. Fê, dá uma bronca aí, Fê. Se for uma vez... A pergunta. Na hora que você falou de 30 40 minutos, falei, beleza. Aí você falou por dia, todo dia fazer isso aí, não dá não, pô. Não consegue. Se for por mês inteiro, dá certo. Por semana. 150 minutos por semana. Nossa. Mas aí eu tive um ataque de labirintite, parei e aí fiquei preguiçosa de novo. Então vamos lá, gente. Meta para começar nem na próxima segunda, que segunda-feira sempre passa rasteira na gente. É amanhã mesmo. Próxima segunda, você já sabe, né? Amanhã. Tava combinando com a Bruna de sair para passear com as cachorras, né? De manhã. Antes de ir trabalhar. Tô trabalhando em casa, né? Aí eu começo a trabalhar 9 horas. Falei, a gente sai 8 horas, anda uma meia horinha com as cachorras na rua e volta. Quantas vezes a gente foi? Adivinha? Uma vez só. Mas, não tem jeito, tem que ter força de vontade, né, pessoal? Tô toda animada. Não, vou começar a acordar cedo. Acordou no primeiro dia só. Mas sabe, Marcelo, o começo é meio complicado. Depois que você começa a fazer, vira rotina. Então, eu estava assistindo aqui no começo da palestra, eu assisti um pedaço, falei, amanhã a gente vai voltar à rotina. Ela falou, não, tá bom. É uma questão de disciplina só. E o Fabinho está correndo lá no Bosque Maia, Fabinho? Fabinho, acho que não está por... tá. Então eu tô bem. Final de semana eu tô indo, Martim, ainda. Aê, Fábio. Serginho, você ia falar? Durante a semana eu faço 10 minutos, 15 minutos de exercício em casa mesmo. Tá, ó, Fabinho aí, ó, gente, ó o nosso exemplo aí. Fala, Serginho, desculpa. Então eu ia falar que eu tô bem, né? Porque quando eu tô em São Paulo não dá muito, mas aqui no condomínio, os 3 dias que eu fico aqui, é eu e a Ila. Nós caminhamos aqui 3,5 km a 4, 1 hora todo dia. Beleza. Parabéns. Parabéns, Sérgio. Então. E aí agora tem que caminhar, se preparar para fazer o mesmo com a Clarinha. A Clarinha vai fazer levar no carrinho. Viu, Fê? O Serginho é vovô. Serginho é vovô? Tatá também Agora eu já sou vovô. A Soninha também, vovó. Tudo vovô fresco. Vamos brincar, tem que brincar bastante com ela aí, com essas brincadeiras todas que o Fê mostrou, aí vocês vão ver que beleza. Tem que estar fisicamente bem para brincar com os netinhos, viu? Senão passam a rasteira. Então, é verdade. Mas eu já falo para a mãe dela, que fala, vou ensinar ela a fazer isso, fazer aquilo. Pai, você vai fazer minha filha virar um capeta. Eu falei, pois é, mas... Vai me parar. O Silvestre não contou tudo, viu, Fernando? Ele faz umas traquitanas, faz a escada virar escorregador, depois apanha da mulher dele. Só o Silvestre e o Fabinho só o Silver e o Fabinho. Não, e o Serginho que não vão. Não, eu também. O Vinho tá magrão, Não, mas ninguém tá falando disso, não. A gente tá falando da atividade física, não é? Mas tô fazendo também. Ele vai da sala para a cozinha. Eu sou testemunha. A Lelê, quando a Lelê tá aqui, ela ajuda muito a gente, né? Que a gente vai passear, que a bichinha adora passear, adora andar. E tá em casa direto, a gente arranja um jeitinho em algum momento para fazer isso com ela, né? Vamos sequestrar a Lelê pra gente direto. Então tá, pessoal, Tchau. Beijo. Bom fim de semana para todo mundo. Valeu, Fê, valeu, Thaís. E até a próxima, hein, pessoal? Valeu, gente. Valeu. Cuidado aí com o dedinho, seu Zezé. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Abraço, Fernando.